A gente segue falando sobre pandemia. Vou chamar aqui para a nossa conversa a médica sanitarista e professora Karina Calife, que nos ajuda sempre a entender esse momento da pandemia, o que está acontecendo. Karina, seja muito bem-vinda, sempre um prazer te receber por aqui, tudo bem? Tudo bom, Thalita? Um prazer estar com vocês também. Obrigada. Karina, deixa eu pegar aqui os números em relação a essas últimas 24 horas. 2.484 mortes, quase 2.500 mortes nessas últimas 24 horas. É o maior número desde o dia 20 de maio. Com isso, o total de mortes no país chegou a 479.791, se aproximando desses 500 mil mortes agora na pandemia, e com essa aceleração da contaminação, né? Com esse colapso no sistema de saúde de alguns estados. Daí o que nos leva, inclusive, a questionar esse deslocamento de pacientes. Eu entendo que o ideal não seria mover esses pacientes, mas por conta desse colapso de saúde, você acaba tendo que deslocar e transferir para outros estados. Isso é perigoso? Novas variantes podem circular a partir desse deslocamento? Há o que fazer ou não? Essa é a situação dada. Veja, Thalita, é claro que essa movimentação, quando você mexe nesses pacientes, você tem não só os pacientes, mas os próprios profissionais de saúde que vão rodando, pessoas que, se for de avião, enfim, tenham esse contato, e é claro que isso aumenta a chance de que variantes circulem, né? Aliás, essa é uma das coisas, o que a gente chama da globalização, que fez com que tão rapidamente essa pandemia se instituísse, né? São os aviões, enfim, trem, a coisa mais rápida que se tem hoje. Agora, veja, a gente está numa situação no país que ela é gravíssima, né, Thalita? A gente tem, se diz que você já considera uma situação de colapso a partir de 85% dos leitos tomados, né, ocupados. A gente já tem mais de 90% na maior parte deles. Então, na hora que isso já está acontecendo, não tem muito jeito, porque a gente tem que salvar a vida dos pacientes. Então, é como se fosse uma coisa piorando a outra, né? Um grande ciclo de complicações que vão existindo. Eu acho que não tem o que fazer, a gente não tem como abrir leito da noite para o dia, não é só abrir leito, essa é outra coisa que as pessoas têm que entender. Porque uma pessoa, para manejar um respirador, para estar numa UTI, ela tem um tipo de preparação, não só os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas que vão lidar com aquilo, fonoaudiólogos, né? Então tem todo um processo que envolve muita gente. Então, sim, temos um risco, eu acho que, infelizmente, a gente já vem falando isso, o Brasil entra numa terceira... É difícil falar essa coisa de onda, porque a onda normalmente pressupõe essa subida e uma descida estabilizada para subir de novo. A gente não tem exatamente isso, mas a gente está vendo o que a gente já previa, uma ampliação disso, né? A gente não sabe quando se naturalizou isso, 2.000 e tantas mortes, então quase 3.000 mortes, 500 mil pessoas quase contaminadas, e isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, a gente tem mais pessoas, diferente do que tem se dito por aí, a gente tem mais pessoas contaminadas do que isso, né? E, desculpa, infectadas. Karina, você vê a possibilidade de um novo lockdown, nesse modelo brasileiro que a gente tem, né, de fechamento de comércio, de escolas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ou parece que cada vez que uma nova onda atinge o país, medidas menos rígidas são adotadas, né? Então, o que eu fico pensando é que nessa terceira onda, chamada terceira onda, é capaz da gente continuar vivendo a vida normalmente. O que é uma temeridade, né, Thalita? Mas eu acho que é isso que a gente tem visto, a gente não enfrentou do jeito que deveria enfrentar. A gente tem uma coisa boa, que é a aceleração das vacinas, e isso é uma coisa que poderia ter acontecido antes, e a gente não está nessa situação, porque não tem, assim, não é difícil. Quando a gente olha, por exemplo, o estudo de Serrana, quando a gente olha o estudo... Claro que é difícil. Quando eu digo não é difícil entender que a gente não tem que inventar coisa, a gente sabe o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Diminuir circulação, uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social. E, além disso, a vacina. Nos lugares que se conseguiu fazer isso, a gente tem resposta, tem diminuição de letalidade, de mortes, tem diminuição de internação hospitalar, tem uma possibilidade de retomada social com limitação ainda, porque essas variantes ainda estão circulando no mundo, né? Então, enfim, mas deveria, ao meu ver, deveria.
Sim. Você citou essa subnotificação de contaminação, inclusive, e tem toda essa polêmica envolvendo o TCU, né? Um número falso, um dado falso foi colocado no site do TCU por um auditor, que a gente fica sabendo agora tem conexões com o próprio presidente Jair Bolsonaro, para alimentar essa tese negacionista de que no Brasil não morreu tanta gente, que esse número de mortes está superestimado aqui no Brasil. E, na verdade, o que a gente sempre tem comentado, os profissionais da saúde têm comentado, é que há essa subnotificação, tanto no número de contaminados, quanto no número de mortes, sim, né? Totalmente, Thalita. O pessoal que trabalhava na OMS com esses modelos matemáticos, com essa coisa da previsão, de juntar, de pensar não só da previsão, mas da perspectiva do que é que se tem, a partir de estudos de soroprevalência e tal, que hoje estão na Universidade da Flórida, porque foram levados por Bill Gates, tem toda uma questão desse, quem está trabalhando para todo mundo vira trabalho, mas eles fizeram um estudo sobre o Brasil, e quando a gente estava em 431 óbitos, eles diziam que a gente tinha estimado mais 179, então é um pessoal super reconhecido e tal. Então, na verdade, o que a gente tem é um percentual muito grande de subnotificação. Eu trabalho também com uma coisa que a gente chama de autópsia verbal, que quando começou a pandemia não se pôde encaminhar os falecimentos para o SVO, fica só o IML, aquilo que é mais violento. Então, essa autópsia verbal é feita a partir de discussões, e alguns pesquisadores como eu, a gente avalia aquele quadro clínico, aquele questionário que foi feito com os familiares. E a gente tem vários casos de que claramente, na hora que a gente avalia o que aconteceu, é Covid e que não está colocado como Covid, está colocado como uma pneumonia, um outro tipo de síndrome respiratória, um infarto, porque é um pouco disso que se aproveitou o rapaz do TCU, que é uma vergonha, né? A gente tendo um país que vai conduzindo para a mentira, que vai conduzindo para esse negacionismo. Então, o que é que eles estão dizendo? Tem um percentual que morreu porque também tinha a questão da comorbidade, isso a gente já sabe, mas se não fosse a situação da Covid, uma pessoa com comorbidade viveria muito mais. Então, a gente teve no Brasil, com os 30 anos de SUS, por exemplo, um aumento da expectativa de vida em quase 6 anos, que desde 2015 para cá, quando assume o Ricardo Barros, que diminui os recursos do SUS, foi a primeira vez que a gente teve piora de indicadores que a gente não tinha em 30 anos. Isso aí tem artigos no Lancet mostrando isso, enfim. Outro assunto da semana é esse depoimento do Elcio Franco, né, que é ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Ele depois ontem na CPI da Covid. Ele falou um monte de absurdos, né, Karina? Ele falou que a cloroquina foi comprada em grandíssimas quantidades no ano passado para combater a malária, como se a gente tivesse tido um surto de malária aqui no país e não uma pandemia de Covid. Fala também sobre essas negativas reiteradas de compra de vacina, né? E fala abertamente sobre isso, que não respondeu e-mails da Pfizer, porque, segundo ele teve um problema no e-mail, um vírus invadiu o e-mail, ele ficou uma semana sem poder ler e-mail, então ele não respondeu a Pfizer. Assim, tudo muito absurdo. E o que volta, a gente volta àquele assunto, né, de que houve essa demora deliberada em comprar vacina. A gente já sabe que existe uma investigação ali pela CPI de benefícios, quem foi beneficiado, na verdade, com a compra de cloroquina. Então, assim, há um dinheiro aí por trás que está rolando para descobrir quem se beneficiou com isso, em detrimento, é claro, da compra de vacina. E isso atrasou todo o nosso esquema de vacinação. Como que você está vendo? Como você viu, principalmente, esse depoimento de ontem? Olha, primeiro, é ridículo a gente escutar algumas coisas, porque é quase como se fosse um atentado à inteligência do povo brasileiro e da população, né? É claro, isso está comprovado, isso não é uma coisa que eu estou dizendo porque eu acho, ou Thalita está dizendo porque acha. A gente tem um estudo que acabou de ser entregue, inclusive, à CPI, que foi um estudo da professora Deise Ventura como coordenadora, o professor Fernando Ait e a professora Rossana. Eles fizeram um estudo pela Faculdade de Saúde Pública, olhando do ponto de vista do direito, Thalita. Então, o que é que eles viram? Todas as ações que aconteceram do governo Bolsonaro em relação à pandemia. E o que está se comprovando é que não é nem só que foi pífio o enfrentamento, que foi ruim, é que ele foi intencional. E ela diz assim, eles dizem nesse estudo até que eles tiveram sucesso, vamos dizer assim, porque eles apostaram na lógica da imunidade de rebanho, não gastar com vacina, não fazer isso. Então, é uma coisa que não faz sentido. Quem pode acreditar que uma pessoa no Ministério da Saúde passou 5 dias sem funcionar o e-mail e por isso não respondeu 53 e-mails da Pfizer, né? Como eu vi um Twitter esses dias que o rapaz dizia assim,
A Pfizer insistiu tanto em trazer a vacinação que quase que vieram, vacinaram todo mundo e depois mandaram a chave Pix para eles pagarem, né? Porque é uma coisa absurda a tentativa que foi feita. Imagine, a Pfizer é uma vacina que também tem um estudo que comprovou que com mais ou menos 13 dias da primeira dose você já tem uma grande resposta imunogênica. Então, a gente teria uma situação completamente diferente se desde dezembro a gente tivesse vacinado, né? O Gonçalo tem até dito, olha, quem morreu de maio para diante pode colocar na conta do Estado, tem endereço certo quem produziu, infelizmente, essas mortes. E aí o Écio, ele foi assim, tudo tão absurdo, e ele é agressivo, né, Thalita? Eu fiquei muito impressionada com a forma que ele responde, ele tem muita certeza que ele está correto. Essa questão do tratamento precoce também é uma coisa absurda, e o que você está dizendo, a necessidade de malária, ao contrário, de resposta à malária, lúpus, principalmente malária na Amazônia, no estado do Amazonas e mesmo na região amazônica, né, onde se tem bastante, teve uma dificuldade de chegada desses medicamentos porque eles foram completamente direcionados. A Mayra Pinheiro vai lá, ela mostra, tem um aplicativo, que o aplicativo sozinho, quando você vai respondendo algumas coisas, você sai com a sugestão de uso de um medicamento que tem ineficácia comprovada. Então, não é que tem dúvida, não há dúvidas sobre a ineficácia do uso da hidroxicloroquina e cloroquina para a Covid-19. Não é para usar, faz mal. Não é para usar ivermectina, faz mal. E isso faz com que as pessoas tenham a falsa impressão, Thalita, de que estão de alguma forma protegidas, e aí elas circulam mais. Então, é tudo um grande desserviço. Eu acho uma vergonha. Acho que foi um dos piores depoimentos, acho que o depoimento do Elcio é pior ainda do que o da Nise Yamaguchi, porque ele diz que fez e acha que está certo, sabe? Aquela coisa assim, não, nem fica vermelha a cara, assim. Eu também achei, ele não mentiu, como fez Pazuello, né, que assim se enrolava e não respondia diretamente. Ele respondeu claramente, falando que esses absurdos foram cometidos, realmente, deixou de responder, privilegiou, não quis ouvir sobre vacina chinesa, enfim. Ele tratou tudo com muita normalidade. Eu também achei muito ruim, muito... Enfim. E o absurdo da vacina, Thalita, da fase 3 de vacina que ele disse que é um cemitério de vacina, é uma coisa maluca isso, porque o mundo inteiro comprou vacina na fase 3. É claro que em outros tempos, em outras situações, a gente está numa situação de pandemia, ninguém pode esperar saber se está tudo certo, as pessoas têm que proteger sua população, e foi isso que os países fizeram, foi isso que o Brasil não fez, uma condição de pagamento melhor. Então, a gente está pagando tudo mais caro, atrasado, perdeu vidas. Então, aquela história não faz sentido. Todas as vacinas que são contratadas e foram contratadas estão na fase 3, porque a fase 4 é a fase de distribuição, é a fase de comercialização, onde a gente vai fazer o que a gente chama de vigilância farmacológica, seja na vacina, seja no medicamento. Então, aquilo foi também ridículo, aquela justificativa. Ele falou muito, né, não queria que o Brasil se tornasse cemitério de vacina. E olha só, a gente tem quase 500 mil mortos em detrimento da compra de vacinas. Karina, deixa eu trazer duas perguntas em relação à vacina, inclusive. A Vera Lígia Gonzaga fez uma pergunta aqui para a gente, vou repassar para você. O governador Dória disse que vai vacinar todos os adultos do estado até outubro, né? Maiores de 18 anos até outubro. Inclusive, essa semana ele adiantou essa agenda, esse calendário de vacinação. Aquela pergunta, isso é possível? É plausível esse calendário que está sendo estabelecido aqui em São Paulo? Eu acho que Thalita, porque agora a gente está num espaço de produção que não depende só da vacina de Oxford, da AstraZeneca e da Sinovac, da Coronavac, do Butantan. A gente agora tem a chegada pelo COVAX Facility de mais doses da própria AstraZeneca. A gente tem também a chegada de uma quantidade grande e importante de doses também da Pfizer, que vai chegando, né? O que eu estou querendo dizer é que isso vai chegando e vai e tem alguma coisa da Janssen que está para chegar também. Então, claro que tudo vai depender de várias coisas, mas o Brasil e São Paulo, principalmente, a gente tem uma estratégia de saúde da família, a gente tem uma organização da atenção primária, da atenção básica à saúde, que tem essa capacidade. A grande questão de atraso é quando não tem vacina. Se tiver vacina, se chegar do jeito que estamos pensando, com o potencial do sistema, eu acho que isso é possível, sim. A gente tem visto outros estados também, tá assim, hoje eu vi que Pernambuco, o pessoal me mandou, está acima de 43 anos, então os estados que estão conseguindo ter a vacina têm conseguido dar respostas. O que não pode é acabar de vir IFA, não vir as coisas, a importação. O que é que pode atrasar é isso, é não chegar a vacina ou não chegar
os insumos que a gente precisa para produzir aquelas que estão sendo produzidas no Brasil. Eu entendo essa aflição da Vera, porque agora eu peguei aqui, li uma notícia, pela terceira semana seguida, a saúde reduz em 2 milhões a previsão de vacinas a chegar, e a gente tem visto muitas notícias como essa, né? Eles dão um número, uma semana depois, olha, reduziu a previsão de vacina. É isso, né? Se as vacinas chegarem e se o IFA chegar, a gente tem a capacidade de vacinar rapidamente as pessoas. Na época do H1N1 a gente já falou isso, a gente vacinou 80 milhões em 2, 3 meses. Então reduziu o ritmo. Então a Vera tem razão de se preocupar, porque houve uma diminuição do ritmo. Mas por que diminuiu o ritmo? Não foi porque o sistema diminuiu, foi porque deixou de chegar a IFA, porque deixou a do Butantan atrasou, muita gente atrasou a segunda dose da vacina, o que é uma coisa para a gente ficar atento. A gente só está protegido depois das 2 doses, 30 dias depois da segunda dose, a proteção total de estudo clínico. Então, a grande questão é essa, né, Thalita? Se não vier a vacina, a gente não vai conseguir. Mas eu acho que a CPI, de alguma forma, também está dando essa pressionada, né? Não só no mundo, mas no próprio país. As pessoas estão atentas e eles estão de olho na eleição de 2022. Então, toda essa coisa intencional que foi feita, de atrasar mesmo, de não conseguir, agora é o que não conseguir, não é mais com essa intenção de não trazer. Eu espero, viu, Vera, até porque eu também quero que pessoas da minha família, que são jovens, que estão circulando por aí, possam se vacinar até outubro também. Também estou torcendo aqui, Vera, para que esse calendário seja cumprido. Só uma última questão, Karina, sobre gestantes. Elas foram, gestantes e puérperas foram incluídas, então, como prioridade na vacinação. O que eu queria saber é se existe alguma vacina melhor para esse público em detrimento de outra. Eu vejo muitas amigas minhas grávidas, inclusive com esse medo, ai meu Deus, tomo, não tomo, e daí vão ler, vão procurar se informar, acabam tomando. Mas eu queria que você desse esse recado para a gente também. Acho que é fundamental dizer para gestantes, tomem vacina. O Brasil, de cada 10 gestantes que morrem no mundo, 8 estão no Brasil. A gente está com uma situação muito complicada por várias questões do nosso sistema de saúde, de falta de atenção, e por questões que se complicam muito. Está comprovado que a gestação e o puerpério, né, que são até os 42, 45 dias pós-parto, são momentos em que essa infecção, ela tem, a mulher está mais, vamos dizer assim, numa situação mais inflamada, a questão mais hormonal está ali atenta, então ela, além das questões mecânicas. O que a gente tem sugerido é isso, não para tanto que o senador Otto falou, o senador Otto vem indo bem em algumas coisas, mas de vez em quando ele fala uma bobagem. Não existe isso de bula de vacina. A bula de nenhuma vacina, porque é proibido no ensaio clínico, nos estudos de fase 2 e 3, você incluir criança e gestante, isso é proibido. Mas o que é que aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem estudo com mais de 120 mil grávidas que tomaram a vacina e que não tiveram problema nenhum, essas de RNA mensageiro, especialmente a da Pfizer e a Moderna. Então, a gente já tem evidência científica de que não há risco de usar essas vacinas. Também a vacina como a do Butantan, né, a Coronavac, é uma vacina de vírus inativado, que é utilizada há muitos anos, que a gente faz vacinas de gripe, por exemplo, e outras vacinas que a gente pode fazer uso. Houve uma suspensão da utilização da AstraZeneca por conta de um efeito adverso grave que houve, né? Teve uma questão grave e está sendo estudado. Mas nem essa a gente tem certeza, porque que foi relacionada à vacina daquela forma. Então a gente precisa esperar. Enquanto isso, não toma-se a AstraZeneca. Mas eu também queria tranquilizar as gestantes que fizeram esse uso, porque não vai acontecer nada com elas a partir de agora. O que está se sugerindo é que elas esperem os 45 dias pós-parto, né? Pós-puerpério, quem já tomou a primeira dose, para poder sair dessa fase, que é uma fase de um pouquinho mais de vulnerabilidade. Mas podem tomar as vacinas, a da Pfizer, a da Coronavac, que é o que está sendo ofertada para as gestantes. Vocês devem tomar, se protejam, assim como os pacientes com imunossupressão têm que conversar com seus médicos também, mas não tem essa coisa de ficar com medo da vacina. As vacinas são todas seguras e é muito mais grave, a gente tem muito mais risco, inclusive de trombose, com a Covid do que com a vacina, que é algo, com a Covid é algo em torno de 20% e com a vacina é 0,04%. Então, vale a pena, assim, o benefício supere muito o risco, Thalita. Importantíssimo esse serviço que você traz aqui para a gente. Você é muito necessária aqui nesse espaço, viu, doutora Karina? Muito obrigada mais uma vez pela participação. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo enorme para você. Beijo, querida. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês também.